Oi pessoal, tudo bem? Alguns meses atrás eu fiz o compromisso de gravar um vídeo falando um pouco mais de como montar a rotina noturna e qual que é a importância dela. Sei que já faz um tempinho, mas antes tarde do que nunca, né? Pelo menos vai sair. Então, o que vai nortear para montar a rotina? É o horário de chegada da família. Se a família e as crianças, se os pais e as crianças chegam 5 horas, 6 horas, é a partir desse momento ali que você vai estabelecer. Aqui em casa, se nós chegamos 5 horas, o Petros o que norteia bastante também é o tempo de televisão. O Petros tem 6 anos, então o tempo adequado para ele de televisão são 2 horas por dia. Aí chegou em casa, já toma banho e põe o pijaminha e já vai assistir o desenho dele. Aí nessas 2 horas eu esquento o janta, aí 6 horas do jantar pra ele, faço alguma coisa que eu preciso adiantar. E quando dá se vamos supor, se ele começou a assistir 5h30, 7h30 a gente desliga a televisão. Aí o que eu faço na hora de desligar a televisão? Eu participo ele, eu dou a oportunidade pra ele, né? Eu vou avisando com antecedência, filho, daqui tanto tempo vai ter que desligar a televisão, tá? Aí nós vamos brincar. Aí daqui 5 minutos, 4, 3, 2, 1, filho, agora deu o horário de desligar a televisão. Então desligue a televisão, por favor. Aí algumas vezes há resistência. E quando tem muita resistência, eu insisto para ele desligar. Caso ele não consiga, eu falo para ele o seguinte: filho, agora já deu o horário de desligar a televisão. Amanhã você pode assistir mais, mas agora a gente precisa desligar. Então ou você desliga ou a mamãe vai ter que desligar para você. A maioria das vezes ele mesmo desliga. Mas quando eu vejo que ele realmente não tá conseguindo, eu desligo a televisão e já mudo o foco também. Já trago ele pro quarto e falo: o que você quer brincar com a mamãe? Quer montar um quebra-cabeça? Tem até, esses tempos atrás, eu postei uns stories com uma torre desse aqui, essa pecinha de MDF. O nome é Caiu, Perdeu. Eu acho que é isso mesmo. Caiu, Perdeu. Quem tira, vai um por um tirando uma pecinha, e quem tirar a pecinha e a torre cair, perdeu o jogo, é quem perdeu o jogo. Nossa, é muito divertido. Eu sei que esses tempos atrás a gente brincou, nós 3 aqui em casa, ficamos um tempão brincando. Caía, a gente montava de novo e brincava de novo. É muito divertido. Ou a gente brinca com Lego, ou alguma coisa que ele queira, né? Até mesmo com os bonequinhos de imaginação e tal. E aí, quando a gente brinca em torno de 1 hora, mais ou menos. Se desligou 7h30, umas 8h30, 8h40 é o horário da gente guardar. E a maioria das vezes quem esquenta o leite do meu filho é o meu marido, enquanto a gente guarda os brinquedos e ele escolhe a história. Ele toma leite no copo. Aí, enquanto ele toma leite, a gente já tá lendo uma história. Se a história é comprida, é muito grande, a gente lê até a metade, até ele terminar de tomar o leite. Terminou de tomar o leite, a gente para, aí ele vai escovar os dentes, né, fazer o que precisa fazer antes de dormir. E aí volta, a gente termina a história, ora e dorme. Então é mais ou menos essa base que nós fazemos. Então você vai pegar o horário da chegada da família, o horário do banho, o horário da janta, o horário que tem que desligar a televisão, o tempo de brincar e o tempo de ler história. É meio cronometrado, mas é muito bom. É muito bom. Porque assim, além da criança ter primeiro que criança gosta de saber o que vai acontecer. Como faz um bom tempo que eu estudo bastante sobre educação infantil, eles falam bastante sobre a criança sempre, ela tem que saber o que tá para acontecer, porque a criança não se dá bem com imprevistos. Como de repente tem que fazer isso, de repente tem que fazer aquilo. Pode ver que é muito estressante. É mais fácil quando elas sabem o processo. Então, e quanto mais ela se adaptar na rotina, mais cedo e mais fácil ela acaba dormindo. E consequentemente vai sobrar um tempo pra você, ou pra você e pro seu marido, descansar, assistir alguma coisa que vocês gostem de assistir. É muito bacana isso daí. Porque tem tempo pra criança, tem tempo pra vocês, entendeu? É bem legal. E qual que é a importância de montar uma rotina noturna? A importância é você cultivar, nutrir relacionamento. É o meio de você estar presente, próximo e disponível
para a criança, porque no decorrer do dia a dia a gente não tem esse tempo. Todo dia todo mundo já levanta, já toma café, já tem que se arrumar, sair para trabalhar, volta para almoçar, almoça rapidinho, se arruma a criança para escola. Então é muito agitado e muito corrido, né? Então essa é a importância da rotina noturna, de você cultivar o relacionamento. E o porquê que é importante cultivar o relacionamento? Porque não basta apenas o vínculo de mãe e filho, pai e filho. Existe um vínculo que vai além disso. E isso precisa ser construído. E como que a gente constrói? Dedicando, se esforçando, né? Em tempo. A criança ela tem que se sentir segura, vista, acalentada. E esse é o momento de você sentar, falar, como é que foi seu dia? Né? Deu o horário de brincar, você pode tentar puxar no meio da brincadeira mesmo. A criança não gosta que fique parado conversando, porque ele já acha que é bronca, né? No meio da brincadeira mesmo, como é que foi seu dia? Você quer contar alguma coisa pra mamãe? Conta, a mamãe tá aqui, a mamãe quer te ouvir, né? E eu falei da questão da acalentada, e isso acontece quando você investe tempo com ela, nem que seja pelo menos 1 hora do dia, que é o que eu coloquei aqui pra vocês, né, do cronograma do dia. 1 hora, 1 hora e 40, 1 hora e 10, você sentado, brincando, conversando, dando essa atenção. E ninguém constrói uma relação de vez em quando, não é verdade? Nada de repente estamos próximos, né? Porque tem aquele vínculo de mãe, de filho, pai, filho, mas ele é muito além. Porque você pode ver, tem muitos pais e filhos que nem se falam, né? Por quê? Porque não teve vínculo, não teve uma construção de um relacionamento, não é verdade? E aqui uma coisa que eu notei muito importante, nós temos que nos esforçar para isso. Porque se a criança não criar esse vínculo com a gente, ela pode criar com outras pessoas, e isso não é bom. Porque quem melhor do que nossos pais para instruir e direcionar os nossos filhos? É só nós, não tem outros. E construindo essa relação com a criança, você ganha o coração da criança, do seu filho. Eu gosto muito disso também, porque quando a gente ganha o coração de alguém, principalmente da criança, quando a gente ganha o coração dela, ela quer agradar a gente. Então fica um pouco mais fácil a questão do ouvir a gente, do obedecer. Não fica 100%, né? Porque nós estamos falando de crianças, certo? E eu costumo dizer também o seguinte: você prefere que o seu filho te obedeça porque tem medo ou porque ele te respeita? Eu prefiro que o Petros me obedeça porque ele me respeita, que ele entende que eu sou a autoridade sobre a vida dele e que eu sei o que é melhor pra ele. Até mesmo quando às vezes acontece dele querer me enfrentar, de impor a vontade dele ou de descarregar a raiva, porque é natural dele ser contrariado e acabar ficando com raiva, é normal da criança, até nós adultos passamos por isso, não é verdade? Eu já falo pra ele: é assim que você trata a mamãe? É assim que você fala com a mamãe, meu filho? Aí ele já baixa a cabecinha: não. Então como é que você trata a mamãe? É com carinho e com respeito. Ele que já me responde isso. Então eu desde muito pequenininho, eu venho construindo esse relacionamento com ele, que hoje ele tem esse entendimento. Muitas das vezes eu não preciso ficar falando ou ameaçando para que ele me obedeça. Ele sabe que ele tem que me obedecer. É claro que se acontecer dele não me obedecer, eu mostro qual que é a consequência, né? Outro dia, o nosso combinado é dele jogar pelo menos 30 minutinhos depois do almoço, 20, 30 minutos depois do almoço, jogar no tablet ou no celular. E ele me desobedeceu, pegou o celular, acho que o tablet escondido de mim. E aí eu falei assim: por causa disso você não vai ter horário de jogo amanhã. Peguei o tablet, chegou no dia seguinte, ele pediu. Falei: não, você lembra que você fez coisa, você pegou o tablet escondido de mim, jogou escondido de mim sem eu ter deixado, e depois do horário que você já teve. E eu falei que a consequência disso seria você não jogar hoje, então você não vai jogar. E me mantive firme nisso daí. Certo? Então, e pra encerrar, ai gente, é tanta coisa pra falar, espero que fique bacana.
Vamos lá. E para encerrar, em algumas escolas nos Estados Unidos, eles incentivam os pais a ter rituais com os filhos. E é sobre pequenos momentos, pequenos minutos do seu dia, para que você tire para se conectar com a criança, para falar assim: agora é só eu e você. A minha atenção é toda sua, não é para mais nada e mais ninguém. Gente, é tão bom quando a gente recebe essa atenção de alguém, não é verdade? Quando a gente tá precisando, porque todo mundo precisa de atenção, tanto criança quanto adulto, não é só criança que precisa. E quando a gente tá precisando dessa atenção e você vê que a pessoa tá ali atenta, realmente interessada em te ouvir, não faz bem pra gente? Imagina pra criança. Porque criança também precisa ser escutada, precisa ser ouvida. Né? Elas não são simplesmente criança e tá aí, cresça, né? Às vezes eu vejo alguns pais que não tem essa empatia com o próprio filho, de parar, ouvir, porque é um ser humano, tem sentimentos, não é porque é uma criança. E até mesmo uma coisa que eu também gosto de falar é a questão dos sentimentos, quando as crianças estão extravasando. Adulto também não se segura, tem tanto adulto que extravasa porque é contrariado, e nós queremos que as crianças simplesmente já nasçam sabendo que elas não podem se comportar assim na frente dos outros, e que elas se virem e se controlem, não é verdade? Se nem adulto se controla, quem dirá a criança que está aprendendo o que é a vida, não é verdade? Pois é. Então, algumas escolas incentivam isso, a criar os rituais. E é tão bom quando recebemos isso de alguém, essa atenção, eu tô repetindo, essa atenção de alguém. E imagine para as crianças que imagine para as crianças que nos enxergam como sendo o máximo. Para as crianças é literalmente Deus no céu e a mamãe e papai na terra. Então vamos fazer jus a essa visão que elas têm da gente. E nós podemos até pensar que isso pode apenas beneficiar a criança, mas não. Isso beneficia tanto a criança quanto a gente e a família. Porque primeiro que nós vamos estar conectados, então facilita relacionamento isso. Segundo, que quando eles crescem, quem nunca ouviu um pai ou uma mãe falar: nossa, tenho uma saudade de quando eu era pequenininho, de quando eu era um bebezinho, não é verdade? Pelo menos quando esse dia chegar, quando isso acontecer, você vai poder dizer a si mesmo: eu aproveitei o máximo que eu pude, dei o meu melhor e criei uma base para o meu filho, para que ele possa replicar isso na vida dos filhos e os filhos na vida dos outros filhos, para que a geração futura seja melhor do que a minha. Imagine se todas as famílias tirarem um momento para isso, imagine quantos adultos bem formados, psicologicamente especial, vamos ter, maduros, seguros de si, porque tiveram essa base dos pais ali, ou só a mãe ou só o pai, tendo esse momento de demonstrar amor, conexão, segurança. Nossa, eu sou até suspeita a falar, mas é incrível. Os resultados no longo prazo, isso também. Bom, e é isso. Eu espero ter conseguido falar o máximo, às vezes até repetir um pouco, mas como não é algo comum pra mim, né, então acontece. Vocês dêem um desconto aí. E é isso. Espero ter contribuído e que se eu puder contribuir de mais alguma forma, ou vocês deixam nos comentários ou mandam no direct. Estamos aí pra ajudar. Estamos aí pra somar e é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Se tiver a próxima. Tchau.